Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sávio Batista, eu sou médico da comunidade MB e hoje eu vou falar para vocês uma perspectiva diferente sobre quantidades de médicos, tá? A gente vê muito aí sobre, gente, o Brasil tem muitos médicos e cada vez mais médicos e é uma coisa que não precisava, o Brasil não precisa de tanto médico assim. E eu discordo dessa afirmação porque ela é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Eu vou explicar por quê, tá? Você sabe o número de médicos que existem nos Estados Unidos? Então, os Estados Unidos é reconhecido por o médico ganhar bem, né? Ter uma carreira sólida, boa. Quantos médicos tem nos Estados Unidos? Você sabe? Hoje, nos Estados Unidos, né, contando os especialistas MD, MDO, nos Estados Unidos você tem mais de 1 milhão de médicos. É muito médico. E ativo, ligado totalmente no cuidado do paciente, quase 900 mil médicos. É muito mais que a quantidade de médicos no Brasil, que gira em torno aí de 600 mil médicos. Né? Então você tem ali 1/3 a mais de médicos nos Estados Unidos do que no Brasil. É claro que a população americana é maior, tudo bem. Mas você concorda que mesmo assim ainda tem muito mais médico nos Estados Unidos do que no Brasil? Esse é o primeiro ponto, guarda isso. A segunda coisa é o seguinte: concorda comigo que ainda assim existem muitas pessoas no Brasil que demoram meses ou anos para receber um atendimento médico? Que não recebem atendimento médico. A pessoa não recebe atendimento médico. Não conhece pessoas assim? Talvez se você rodou numa clínica da família, no OBS, você não viu casos em que, nossa, tem uma demora muito grande por médicos. Nesse cenário, você acha que falta médicos ou sobra? Falta médicos, né? Mas já tem muitos médicos, falta médicos. Mas calma, eu vou explicar por que é uma verdade parcial. Qual que é o grande ponto aqui? Né? E eu acho que é a partir dali que a gente tem que começar a pensar também. A gente só pensa no número de médicos, mas na verdade não é que você tem muitos médicos. Não. É que na verdade existe um desalinhamento entre o número de médicos e vagas para médicos. Você entende a diferença? Então você tem um número de vagas que é baixo perto do número de pessoas formadas em medicina. Opa, aí faz total sentido. Você tem muitos médicos no Brasil, está em excesso, a gente forma mais do que... Nesse cenário faz sentido pra caramba, tá? E eu acho que essa lógica faz sentido pra mim. Mas nessa mesma lógica, você continua tendo, então, pacientes que estão esperando atendimentos médicos. Sim. Muita gente nem vai no médico, porque sabe que não vai ser atendido. Muita gente. Né? Muita gente tenta, mas não consegue. Entende? Por quê? Porque falta médicos. É por isso que você vai ver um desalinhamento entre os médicos e os pacientes. Se você falar assim para os pacientes, tem muito médico no Brasil, ele vai falar, cara, mentira. É mentira, não tem muito médico no Brasil. Falta médico, falta doutor, a gente quer mais médico. E naturalmente eles vão apoiar qualquer coisa que crie mais médicos. Entende? E o médico fala, não, eu tô tentando dar um plantão. E às vezes eu não consigo. Eu tô tentando dar um plantão e às vezes eu não consigo. Entende? Eu tô tentando trabalhar até mais, né? Tipo, eu não consigo. Porque tem médico demais, tá formando médico demais. Tá vendo que tem um desalinhamento entre um grupo e outro? Por quê? Porque são verdades parciais. Entende? Então, na verdade, o que acontece é, você tem um número de médicos maior do que seria necessário, dada a quantidade de vagas para médico que a gente tem. Porém, a quantidade de vagas para médico, né, no Brasil, ela é baixa. Poderia ser muito maior. E por que isso é importante? Porque a partir desse momento você começa a pensar assim, cara, é legal a gente falar assim de número de médicos, acho uma coisa a ser considerada assim, sem dúvidas, tá? Eu sou a favor dessa consideração. Porém, vamos também pensar que, será que não seria interessante a gente brigar também para aumentar o número de vagas de médico? O sistema ter mais vagas de médico? Eu sei que é complicado, eu sei que envolve muitas coisas, mas é uma coisa que eu vejo que a gente não discute e é que a gente deveria discutir também. Enquanto existir paciente esperando meses ou anos para receber um atendimento médico, a gente não pode falar que tem excesso de médicos, tá? Então, e aí você fala assim, mas isso é nos locais afastados. Não, isso acontece em cidades grandes, tá? Cidades grandes, capitais, ainda assim tem essa mesma demora, entende? Então, sim, a gente falta médico. E é exatamente aí que entra a discussão
Entende? Naturalmente o público ele vai apoiar qualquer coisa que crie mais vagas para médicos, qualquer candidato político que falar que vai aumentar o número de faculdade de medicina, essa pessoa ela vai receber apoio popular. E os médicos vão ser os vilões, né? Vão ser vistos como os vilões. Ah, eles não querem mais, porque eles não querem concorrência. E olha, não é verdade, entende? Mas por quê? Porque não tem esse alinhamento, essa explicação. Nem os médicos entendem às vezes, e nem os pacientes também. E isso é uma coisa que eu queria passar para vocês, e acho que vale a pena vocês levarem em consideração toda vez que pensarem sobre essa perspectiva do número de médicos no Brasil, tá? Novamente, eu acho que a gente tem realmente muito mais médicos do que devia ter pela quantidade de vagas, mas o problema não é o número de médicos em si, mas a quantidade de vagas que a gente tem. Tudo bem?